Muito boa tarde. Estou feliz por estar a comunicar-me com a amada Igreja e todos aqueles que nos escutam em diversos lugares. Acabamos de ouvir uma música e há músicas que ficam marcadas na história, impagáveis. Nascem gerações, morrem gerações e as músicas continuam quase como eternas. Esta cerimónia que estamos a celebrar desta forma, dada a circunstância atual em que globalmente se vive, nós somos forçados a estarmos conectados através deste processo tecnológico, de uma maneira virtual, e desta forma levarmos até junto das pessoas a palavra do Senhor. Na verdade, nos escutem bem, dadas as circunstâncias. Estou a receber aqui algumas chamadas, se calhar a pedirem auxílio para poderem estar conectados, mas já é tarde. Eu lamento muito. Na verdade, eu gostaria de dizer que é uma celebração que está a ser realizada pela Igreja do Nazareno nesta cidade invicta, a cidade do Porto. E é com muita alegria também que partilhamos com todos aqueles que nos escutam que nesta cidade, mais provavelmente na rua Adolfo Casais Monteiro, número 26, logo que seja possível o povo congregar-se, ou a igreja congregar-se, poderão assistir às nossas celebrações aos domingos às 16 horas e às quartas-feiras estudo bíblico às 21 horas. Nós estamos utilizando este processo de comunicação aos domingos às 16 horas para partilhar a palavra de Deus, e às quartas-feiras às 21 horas temos o nosso estudo bíblico através do Skype. É um estudo bíblico participado, portanto, todos os irmãos poderão participar. É um circuito fechado apenas para os membros da igreja, e o do domingo é aberto, e também à sexta-feira nós temos os nossos cultos, os nossos tempos de oração em casa, às 21h15. Todos poderão estar, portanto, unidos em oração, orando para que Deus abençoe o mundo e abençoe também a vida de cada um de nós e das pessoas com quem nós nos cruzamos no dia a dia. Antes de prosseguir, eu vou procurar portanto, fazer uma leitura da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo São João, no capítulo 17, e diz o seguinte: Evangelho de João, capítulo 17, tendo Jesus falado estas coisas, levantou-se os olhos do céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhes deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me foi confiada para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste.
É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas, agora, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu santifico-os a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como o és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estiver, ou onde eu estou, estejam também comigo, e os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Vou fazer uma oração e eu rogo a todos os irmãos para possamos estar também em oração, para que Deus toque no coração de cada um de nós. Senhor meu Deus, eu rogo por todos os irmãos que me estão a escutar e que são participantes desta celebração, e que a todos tu possas enriquecer poderosamente. Que o sentido de unidade, o sentido de amor, de comunhão, seja constante e que jamais se acabe no coração de cada um de nós, a começar por mim. Abençoa a tua igreja nesta cidade. Abençoa igualmente as famílias a que eles pertencem. Abençoa também as pessoas que nos estão escutando neste momento, e que a tua graça superabunde os seus corações, e que hoje seja um dia de encontro contigo. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora uma música, um cântico que eu aprecio e que o cantor é conhecido de todos nós. Os sonhos de Deus são maiores que os
Amém. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser. Quem crê na promessa do Senhor aí? Dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Levante as suas mãos e cante, acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Cante com confiança. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Na verdade, nós vivemos momentos muito complicados e nunca o mundo se sentiu tão inseguro como nestes últimos tempos. E não sabemos qual vai ser o desfecho de toda esta tragédia na humanidade. Esperamos resultados piores, mas seja quais forem os resultados, nós temos um Deus em quem podemos confiar, sabendo que a nossa vida está muito para além da terra. A nossa vida não será este lugar, mas a nossa vida vai ter continuidade na presença de Deus. E, ainda que os nossos sonhos sejam fracos, passageiros, efêmeros, mortais,
Os sonhos de Deus são constantes, desde o princípio até ao fim. O propósito que Deus tem para a sua igreja e para o seu povo é um propósito eterno. E nós queremos estar dentro desse propósito. Que não possamos ficar fora, que não nos possamos esvaziar de Deus, que aquilo que de nós pertence a Deus continue a pertencer e não seja ocupado por coisíssima alguma. Temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ajuda, um Deus que conhece as nossas limitações e que procura de facto ser o nosso verdadeiro companheiro, o nosso escudo, aquele que nos pode proteger de uma maneira soberba e extraordinária. Não temas. Não temas aquilo que poderá acontecer, porque tudo o que tem acontecido ou ainda vai acontecer foi profetizado por Jesus. Jesus não mandou o vírus, nem mandou qualquer peste, mas isso é resultado do mundo que Ele nos confiou. E temos sido nós aqueles que temos estragado a natureza, a vida humana, os valores, os princípios. Tudo isso nós temos destruído. Então, para os fiéis, para aqueles que pertencem ao corpo de Cristo, que são o corpo de Cristo, que são igreja, podem ter a certeza que não há razão para temer, porque o melhor está para acontecer para o povo de Deus. E é exatamente um cântico que nós vamos ouvir antes de ir à palavra. Este cântico tem Não Temas, e exatamente entoado pelo Nani de Azevedo. Podem cantar onde Quem veio para ouvir a estiver, palavra de Deus na hoje? sua casa, se conhece Já está ouvindo o saber disso? cântico, conhece a letra, então pode cantar mesmo. A palavra diz Como para se você estivesse assim, essa exatamente noite. na igreja, como se estivéssemos Mais em uma comunhão, vez. como se estivéssemos exatamente Não no ambiente temas, que nos que o é Senhor te ajuda. propício, que é muito nosso. Então aí, no lugar onde o irmão Digo, meu está, irmão, o assim, irmão não está, importa o momento que você glorifica esteja Jesus, vivendo. porque Digo, é não importa a no tua louvor aflição. que nós A palavra de manifestamos Deus uma diz para e você, perfeita adoração. Louva a não Deus com temas. alegria Diga, ao ouvires não cantar este hino pelo cantor, pelo nosso irmão Aleluia. Manuel de Carvalho. A Porque canção Não Temas. eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Mais uma vez. Porque Não temas, irmão. eu, Porque não é para temer, é para confiar. E as promessas do Senhor, dadas à sua igreja, elas vão ter continuidade. E não há vírus nenhum, nem circunstância alguma que altere o propósito de Deus. Vale a pena confiar. não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, Deus continua a ser a nossa esperança, te ajudo, te é a nossa esforço fortaleza. com a destra da minha justiça. Pode acontecer Deus está falando com os você. mais trágicos Não acontecimentos. temas, Mas se estivermos na mão de envergonhados, Nós confundidos estaremos seguros. serão os que se indignarem contra ti. Não temas, Não temas, irmão. tornar-se-ão Acredita. em nada os que contenderem Porque o nosso propósito deve ser confiar inteiramente. Mas confiar, não ignorando que também temos que cumprir com os nossos deveres, como filhos de Deus. Te tomo pela tua mão direita.
Não sei o que faz a sentir quando eu dizer este louvor. Eu sinto que Deus está a tocar no coração. É uma comoção. Há uma coisa sublime no sentir da presença de Deus. E isto é um milagre. Estamos em lugar diferente. Estamos unidos na mesma comunhão. Porque Jesus disse, onde chegarem dois ou três, e nós estamos exatamente mais do que três, mais do que dois. Não quero que estejamos, nós estamos debaixo da mesma unção. Jesus está connosco. Podes dizer amém no lugar onde está. Jesus está connosco. Glória a Deus. Prossiga em teu caminho. Não temas. Não temas. Nos lugares altos, porém rios e fontes. No meio do teu vale. Não temas. Pois no teu deserto eu faço mares e de lugares secos mananciais. Por quê? Porque eu, Senhor Deus, te tomo pela tua mão só e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas, Deus te ajuda. Quem está passando algum tipo de vale na família, levante a mão. Quem está passando algum tipo de vale na área da saúde, na área profissional, na área emocional. Quem está passando algum tipo de deserto, levante a mão. Não tenha medo. As maiores vitórias que Deus deu ao povo dele foi no deserto. Oh, Ramachamblai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Olha o que ele faz com você que está no vale. E olha o que ele faz com você que está no deserto. Escuta. Não temas. Sou eu quem vai contigo. Não temas. Ora mais. Não temas. Prossiga em teu caminho. Não temas. Olha o que ele faz. Não temas. Nos lugares altos, porém rios e fontes. No meio do teu vale. Não temas, pois do teu deserto eu faço mares e de lugares secos mananciais. Aleluia. 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 Só Deus para fazer deserto virar mar. Espero que os irmãos estejam a ser abençoados com este momento de celebração a Deus, com os louvores que ouvimos, com tudo que foi partilhado até agora. Este é o momento em que nós vamos falar sobre um assunto importante, que é unidade. Se bem se recordam, no passado domingo nós falámos sobre permanência. Obrigado por terem escutado e terem respondido à mensagem que ouviram como uma convicção de que foram abençoados. E isso deixa-me de alguma maneira satisfeito, porque é uma forma também de me motivar a fazer melhor e a ser mais esclarecido possível na transmissão da palavra. Mas unidade. Jesus, no capítulo 17, que foi a leitura que nós fizemos,
Jesus está ou continua a estar reunido com os seus discípulos em Jerusalém. O grande objetivo era ministrar os conselhos finais e indispensáveis à fé, como também propícios face à proximidade da traição e da apresentação de Jesus ao Sinédrio para interrogatório, ser levado à cruz e ressuscitar ao terceiro dia para nossa vitória e confirmação das Escrituras. Jesus está a ser muito preciso nestes últimos ensinos, nesta ponta final, chamemos-lhe assim, antes da cruz. Jesus sabia muito bem o valor da sua ausência, o que isso poderia causar, ainda que temporariamente. Depois de um sábio ensino a respeito do Consolador, o Espírito Santo, agora a lição é sobre a unidade, tomando como base a unidade entre Ele e o Pai. Melhor não poderia ser. Acho que foi exatamente um recurso muito oportuno, o exemplo de unidade entre Ele e o Pai. Precisamos de entender muito bem o que é o vocábulo unidade. O que ele nos diz. Algumas vezes é mal entendido e, consequentemente, mal interpretado. Ouçamos com atenção o que, de facto, na nossa língua a unidade é definida. Ela pode ser caráter de que é uno, objetivo único, uniformidade e coerência. Quando ouvimos com alguma frequência as pessoas dizerem estamos juntos ou misturados, não estão a falar, obviamente, de unidade. As pessoas podem estar juntas fisicamente, até podem estar bem ligadas pela amizade, mas separadas em objetivos e ideais. Juntos, o que isso quer dizer? Dá-nos a ideia dá-nos a compreensão de ligação, de associação, de aliança, de comprometimento pontual. Isso compreendemos por isso que cada um das partes é livre das suas opções. Podem estar juntos, mas cada um é livre nos seus compromissos e nas suas opções. Misturados também não é unidade. O significado permite-nos a compreensão de agrupamento, de combinação, geralmente desordenada, de coisas diferentes. Não há um pensamento hegemonizado. Estamos perante uma realidade. Misturados não significa que estejam unidos. Pode, de facto, haver uma mistura física, orgânica, mas serão sempre diferentes na sua independência. Portanto, os vocábulos juntos e ou misturados não exprime de forma alguma unidade. A Bíblia relata uma época histórica do povo hebreu, conhecida como o tempo dos juízes, após a morte de um grande líder, de um grande guerreiro, de um grande general, que foi realmente Josué. Não tinha um líder. O povo era, de facto, governado ou liderado pelos juízes, que, portanto, interviam na vida jurídica e também na vida espiritual do povo. Mas cada tribo tinha o seu líder tribal, tinha as pessoas que determinavam aquilo que a tribo deveria fazer. E isto significa dizer que em muitas tribos, cada uma tinha a sua orientação, era o único povo de facto, era um povo hebreu dividido por tribos, mas que cada tribo fazia aquilo que o seu líder determinava. E isto era uma confusão tremenda, porque a compreensão que se tem é de que não havia unidade, embora misturados, embora juntos, mas desunidos completamente. Até o momento em que Samuel, o último juiz,
e também um profeta. Ele trouxe uma visão do Senhor para que o povo não fosse mais assim, não vivesse mais assim, mas fosse um povo coeso, unido, no mesmo alinhamento. Não mais o pensar daquela ou daquele ou daquela outra tribo, mas apenas um líder, uma só política e uma só razão espiritual. A unidade, no dizer de Jesus, segundo a tradução da língua grega, é relativa a todos. Isto é, todos são do mesmo sentimento ou da mesma opinião de outrem. Quer dizer, não é a opinião deste ou daquele, ou de muitas opiniões, mas todos eles estão intrínsecos, estão impactados numa só opinião, numa só orientação, se queremos ser mais perfeitos. E isto realmente, só Jesus era aquele que no meio deles era a perfeição, era aquele que determinava tudo aquilo que os discípulos deveriam fazer. Todos são participantes do pensar de Jesus. Todos não podem ser, jamais podem ser orientados por esta ou por aquela outra opinião. Mas ali a orientação vinha de Jesus. E esta tinha que ser inevitavelmente assumida. Esta é a compreensão que temos da forma como Jesus se pronunciou a respeito da unidade. Aplica-se a tudo dele, tudo o que é dele, em todos, e todos nele, em Jesus. Há apenas um só objetivo, um só ideal, um só propósito, não apenas para alguns, mas assumido por todos. Isto é, unidade. Eles, como pessoas, eram diferentes na sua personalidade e características, mas unidos na sua identidade com Jesus. Jesus disse a respeito da unidade: fazei tudo o que eu vos tenho mandado. A orientação vem de Jesus. E essa orientação é aquela que todos os discípulos, sem exceção, deveriam assumir. É a orientação deixada de Jesus para os discípulos de hoje. Não estamos desassociados desta ordem de Jesus. Não estamos de maneira alguma isentos desta ordem. Todos nós, por compromisso pessoal, porque nos identificamos com Cristo, recebemos Jesus na nossa vida, nós estamos inseridos no meio ou no conjunto destes discípulos para fazer tudo o que Jesus nos tem mandado fazer. Sob pena da nossa rebeldia, porventura cometida, ela nos vai tornar isentos das promessas que Jesus deixou bem claramente aos seus discípulos. Ele disse mais ainda: eu vos dei o exemplo, disse Jesus, eu dei-vos o exemplo vem dele, tudo vem dele, tudo aquilo que nós devemos praticar na nossa vida espiritual, tem como fundamento o exemplo de Jesus. Ele disse: fazei da mesma forma como tendes visto eu fazer. Olhando para Jesus, nós temos que fazer como ele. Os ensinos para a nossa vida, para a nossa conduta espiritual, vêm de Jesus. E isto tem que ser necessariamente assumido pelos discípulos de hoje. Aprendei de mim, disse Jesus. Ele é fonte de inspiração, ele é fonte do ensino, ele é fonte do pão da vida, ele é água viva, ele é luz, ele é tudo que nós precisamos. É tudo aquilo que o mundo precisa. Tudo vem dele. Não vem do Pedro, não do Tiago,
não de João, nem de Natanael, nem de qualquer outro discípulo. Todos eles estavam submetidos àquilo que Jesus ensinava e determinava. São expressões que caracterizam uma unidade fiel. Jesus, ao partilhar isto, fazei, eu dei por vós, e tudo isto é uma forma, é uma expressão que nos dá o sentido de que todos, por um ideal. Paulo, também apóstolo do Senhor, ele leva à igreja de Colossos esta mensagem. Tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Paulo exortava, desafiava a igreja de Colossos para que tudo aquilo que eles falassem ou fizessem, o fizessem em nome do Senhor Jesus. Será que hoje, como igreja, tudo o que fazemos, tudo o que realizamos, está a ser de facto para a honra e para a glória de Jesus? É uma questão que eu deixo ficar. Mas o desafio é este, é para nós também. Nós não somos diferentes da igreja de Colossos. Eles não eram crentes diferentes de nós. Eram pessoas que se entregaram a Jesus e que andavam com Jesus da mesma forma como nós. Mas como eles precisavam desta exortação do apóstolo Paulo, da mesma maneira, esta exortação é para nós, para a igreja de hoje. Jesus inspirou-se, como disse em cima, inspirou-se no único e excelente exemplo de unidade existente entre ele e o Pai. Ele citou algumas expressões que não devemos ignorar, porque a unidade praticada entre o Pai e o Filho e o Filho e o Pai é uma unidade exemplar para a qual nós devemos olhar para nos corrigirmos. Jesus disse: Pai, destes-me toda a autoridade. Ninguém passa a autoridade a alguém sem conhecer, sem saber que há lealdade, sem saber que há uma relação de confiança. Tudo isto existia entre o Pai e o Filho e o Pai. Por isso, Deus deu toda a autoridade ao seu Filho, porque ele era digno dessa autoridade. Eu glorifiquei-te na terra, a relação do Filho com o Pai. Eu glorifiquei-te na terra. E nós sabemos muitas vezes que Jesus citou: eu vim tratar dos negócios do meu Pai. Eu estou aqui na terra, mas eu estou com uma missão de tratar. E tudo o que eu faço é para a honra e glória do Pai. Jesus não chama a si a glória, porque Ele está aqui, ou veio aqui ao mundo, para honrar o propósito que lhe foi confiado lá no céu. Manifestei o teu nome aos homens. Não os faço em meu nome, Jesus disse. Os sinais que eu faço em nome do Pai. Foi o Pai que me deu esta autoridade, que me incumbiu desta missão. Nunca Jesus chamou a glória a si próprio. Ainda que Ele fosse Deus, como nós encontramos lá na carta aos Colossenses, temos lá um capítulo riquíssimo a respeito da humildade de Jesus. E por fim Jesus disse: como tu, ó Pai, és em mim, eu sou em ti. Esta ligação exemplar de Jesus e o Pai é demonstrativa da unidade inseparável, por coisíssima alguma. Eram dois seres diferentes. O Pai representava o Deus invisível na sua essência, enquanto que Jesus, na sua humanidade, representava Deus, Pai, agindo entre os homens, porém unido no propósito
de trazer ao mundo salvítico, o amor salvítico expresso na cruz. O Pai tinha inteira razão para declarar por 2 vezes: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Irmão, olhando para isto, o que é que neste momento estamos a pensar? Estamos a pensar no tema da mensagem, que é a unidade. Ok, estamos certos. Também penso o mesmo. Mas será que nós vamos apenas pensar que a mensagem foi sobre unidade? Ou estamos a fazer uma reflexão aonde é que nós não estamos unidos com Jesus e uns com os outros? Assim, Jesus espera que sejam os seus discípulos, tanto os do passado como os discípulos de hoje. Todos os discípulos, queridos irmãos, são chamados à unidade, mesmo com as suas diferenças e características pessoais. E nós sabemos disso. Sabemos que os discípulos não eram iguais, eles tinham reações diferentes. Isso eram portanto, expressões da personalidade de cada um, como nós hoje. Nós somos diferentes, temos reações diferentes, temos comportamentos diferentes, reagimos de formas diferentes. Isso tem a ver com a nossa identidade, com a nossa personalidade. Mas, irmãos, no reino de Deus não há muitas vontades. Não há. Não há vontade do A, do B, do C, daquele que se considera mais santo ou superior ao outro. Isso não existe no reino de Deus. No reino de Deus só existe uma única vontade, a de Deus. Isto foi o que Jesus disse: seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Jesus trouxe essa vontade. Na Igreja, através do Espírito Santo, só há uma vontade. É aquela que o Espírito Santo determina. Ela pode ser orientada por muitas pessoas podem interferir até no curso e na vida de uma igreja. Mas se essa vontade ou essas vontades não forem do Espírito Santo, elas não têm valor nenhum. A vontade do reino, a vontade existente na igreja, pode ser então só a vontade de Deus. Meus irmãos, Jesus sabia perfeitamente a razão porque estava a falar sobre a unidade. Ele falou sobre a unidade neste momento final da sua carreira antes da cruz, porque ele conhece o inimigo, ele conhece o diabo, ele sabe como é que ele age, ele sabe que o inimigo sempre atua na fraqueza. E isto aconteceu. Ele não sabe fazer outra coisa senão isso mesmo: dividir. É a função dele. Sempre o fez, sempre o fará, sempre procurará fazê-lo. Logo que ele encontra uma oportunidade, alguma brecha no nosso templo espiritual, na nossa vida, na vida de uma igreja, uma única brecha, por mais pequena que ela seja, pode ser a razão para ele penetrar. Ele fê-lo e vai e continuar a fazê-lo. Ele fê-lo no Éden. Ele entrou num momento de fraqueza e dividiu, separou o homem de Deus, criou uma divisão. Ele voltou a tentar, ele procurou um momento de fraqueza física de Jesus, aquilo que nós chamamos de tentação. Ele abeirou-se de Jesus para dividir Jesus do Pai. Se tu fizeres isto tudo quanto eu te tenho ordenado, tenho dito, dar-te-ei as nações do mundo. Subtileza. Ele esfregaria as mãos de contente e satisfeito e de vitorioso se porventura Jesus cedesse à tentação. Mas Jesus estava unido. Uma prova de união resistente
a toda e qualquer tentação. Como nós devemos ser também resistentes a qualquer tentação que venha à vida do crente, porque se nós não formos resistentes à tentação, ele vai ser resistente em continuar a tentar-nos e a levar-nos para o mundo. Jesus conhecia a astúcia dele. Jesus não cedeu, porque ele é maior, ele é grande, ele é Deus, ele era soberano e ele tinha um propósito tão grande para realizar a favor da humanidade, a proporcionar a todos nós a oportunidade de sermos salvos. Amado irmão, nós existimos como seus discípulos, ou como discípulos de Jesus, e nessa qualidade temos como único propósito de assumir a identidade de Jesus e, por fim, obedecer-lhe em tudo, não em parte, mas em tudo. Algumas propriedades desta unidade de Cristo. Vejam só. Só unidos poderemos resistir. Só unidos poderemos vencer. Só unidos poderemos superar as dificuldades. Só unidos poderemos ajudar-nos na caminhada que efetuamos até a eternidade celestial. Só unidos poderemos ser corpo. A força de uma igreja está na união. Amém. Que grandes desafios. E nós estamos conscientes de que é assim. Por isso, não há razão para quebrar este pacto vindo à nossa vida através do sacrifício de Cristo, através de Jesus, o nosso Salvador. Jesus foi bem claro ao dizer: deixo-vos a minha glória. Deixo-vos a minha glória. Se o Pai confiou no Filho e o glorificou, Jesus está aqui a ter uma atitude de verdadeira confiança nos discípulos. Da mesma maneira que o Pai disse: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, Jesus está a dizer em relação aos discípulos: eu deixo-vos a minha glória. É porque ele achou que eles eram dignos dessa glória. E essa dignidade resulta da unidade que eles tinham com Jesus. Para onde é que nós vamos, Senhor? Disse Pedro, se tu tens as palavras da vida eterna. Isto são revelações expressivas de quem realmente estava consciente de que estavam unidos a Jesus. E como prova disso, Jesus disse: deixo-vos, está escrito em João capítulo 17, creio que no verso 22 está lá: deixo-vos a minha glória. Então, enquanto nós estivermos unidos, nós somos merecedores dessa glória. Se porventura quebrarmos este pacto de unidade, nós perdemos essa glória. A escolha será sempre nossa. Será tua, será minha, será do discípulo, de cada discípulo de hoje. Não outra glória a de levar sobre nós, senão a de Jesus. Há muitos que hoje chamam a glória a eles, fazem milagres, glorificando o seu nome, fazendo um mistério tão grande à volta da sua pessoa. Irmão, os milagres têm que ser feitos para a glória de Jesus, as bênçãos para a glória de Jesus, porque a glória que nós temos, enquanto formos dignos dela, é a glória que Jesus nos deixou. Disse mais: para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Unidade, unidade, unidade. Amado irmão, a unidade só é possível quando existe amor. Caso contrário, haverá apenas mistura ou junção, se quisermos adesão. Mas isso não significa que jamais estaremos unidos a Jesus, ligados a Jesus. Para estar ligado a Jesus, nós temos de ter uma particularidade importante, vital mesmo, é o amor. Fomos amados para amar.
Fomos amados por Jesus para amá-lo também. Muitas das atitudes que nós cometemos são tudo menos prova de amor por aquele que nos ama profundamente. Ele não só nos amou, como também nos ama. Porque Ele cuida de nós porque nos ama. Ele está olhando para nós diariamente porque nos ama. Ele livra-nos do perigo porque nos ama. O que Ele quer de nós é uma reação igual. Eu vos amo para vocês me amarem. Não esqueças isso. Eu vos amo para vocês me amarem. E a unidade é a prova de um amor real entre vós. Vou terminar. Precisamos de ter a mesma mente, a mente de Cristo. Para concluir, lembro as palavras do apóstolo Paulo, dirigida à igreja em Coríntios. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Dissensões não têm nada a ver com unidade. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Apenas um sim, apenas um não. Que a nossa palavra deve ser sempre sim, sim, não, não. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Isto é o mesmo que dizer a mesma mente de Cristo. E Paulo foi evasivo, de uma maneira tal que ele disse: nem a altura, nem a profundidade, nem a longitude, nem coisíssima alguma nos separará do amor de Cristo. Ele dá ênfase à unidade. A unidade é suprema, é superior a qualquer interesse pessoal, a qualquer conflito, a qualquer razão supérflua, humana, terrena. O amor que alimenta a unidade, ou a unidade que é alimentada pelo amor, ela perdura. Ela é inseparável. Ela nos permite caminhar juntos até chegarmos à eternidade. E uma unidade é lançar a mão ao teu irmão que está prestes a cair, é lançar a mão ao teu irmão que está com necessidade, é lançar a mão ao teu irmão que está em tribulação, é lançar a mão ao teu irmão que está carente. Como também unidade é dar um abraço, é cumprimentar, é regozijar com alegria, é partilhar testemunhos, convicções, coisas maravilhosas que edificam e que ajudam a fé. Unidade é isso. Então vamos ficar solidários, vamos ficar unidos e que coisíssima alguma nos possa dividir. Caminhe, irmão, com Jesus a teu lado, com Jesus a nosso lado. E se o teu irmão estiver a ficar para trás, talvez cansado, talvez sem motivação, talvez carregado de problemas complexos, irmão, lança a tua mão sobre ele, dá-lhe a mão e caminha, arrasta-o contigo e tu cumprirás a vontade de Cristo. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. Partilha e fala de Jesus aos demais. Ora pelos teus patrões, ora pela tua igreja, ora pela tua comunidade, ora pela tua família, ora pelas pessoas com quem te cruzas no dia a dia. Faz o trabalho de um verdadeiro discípulo. E a unidade também está na função. Todos temos a mesma função e devemos estar unidos nesta função de sermos discípulos
de Jesus, à semelhança de Cristo. Não esqueças, na próxima quarta-feira, estudo bíblico partilhado às 21h15. Estaremos no Skype para estudar a Palavra de Deus. Tivemos 13, mas agora vamos ter mais. Vamos ter 26. Com tempo, prepara o teu Skype, prepara tudo para quando começar tu estejas lá. Na próxima sexta-feira, também, conforme o irmão que está nessa área com a responsabilidade de coordenar a oração à sexta-feira em casa, ele vai dar notícias. O irmão Freira. Deus te abençoe. Um abraço. Um abraço sem máscara. Um abraço sem luvas. Um abraço fraterno. No nome de Jesus. Amém. Podes deixar os teus registros, as tuas mensagens e convida pessoas para participar no Facebook. A igreja se levanta para exaltar o nome do Senhor Jesus. O céu e a terra em harmonia irão cantar o nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus ao nosso encontro vem e os anjos Não esqueças também, diariamente eu estou a enviar os devocionais através do Skype, que depois serão também registrados no grupo da Igreja do Nazareno, através do Facebook. Deus te abençoe. Ouve os devocionais e ora a Jesus. Ora por mim também preciso do teu apoio, da tua ajuda. Nós precisamos de nos ajudarmos uns aos outros. Até amanhã. vamos provar.